Olá, muito bem-vindo. O programa Nossa Entidade de hoje recebe o Instituto Casa Comum. Nossos convidados são a Silvana Bragato, que é a presidente do Instituto, a Coralie Pedroso, que é a diretora executiva, e o Célio Turino, que é coordenador geral do Instituto. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos conhecer mais sobre este instituto, que tem uma história que é muito interessante. A gente vai falar das atividades que eles desenvolvem, tem parcerias importantes que eles realizaram, mas primeiro é preciso entender um pouco da história. Quem vai explicar para a gente é o Célio, porque vocês desenvolveram uma atividade e que depois teve um reconhecimento, inclusive internacional. Conta para a gente, como é que é essa história? Pois então, o nome Casa Comum é inspirado na encíclica do Papa, Laudato Si, que fala do planeta como nossa casa comum. Porque hoje os tempos são de muito individualismo, muito egoísmo e total descolamento das pessoas em relação ao próprio planeta. E por que a gente trabalhou em torno dessa inspiração com o Papa? Eu estive como secretário da Cidadania Cultural no Ministério da Cultura. Quando o ministro Gilberto Gil na era... época do Gil, né? Quando o Lula foi presidente. E fiquei de 2004 a 2010 e aí desenvolvi um programa chamado Pontos de Cultura e Cultura Viva, que se espalhou pelo Brasil em 1.100 municípios, em mais de 3.500 ONGs, organizações comunitárias de cultura. Chegou a atingir quantos milhões de pessoas? 8, 9 milhões de pessoas pelo IPEA. Depois eu saí do governo e a partir de 2011 essa ideia foi se espalhando pela América Latina, outros países, outros governos e movimentos ficaram sabendo e foram me chamando, de modo que eu fui aí em umas 2 dezenas de países. Hoje essa ideia está em 17 países, a ideia do ponto de cultura. Até mais forte fora do Brasil do que no Brasil, nos tempos de hoje, né? Só fazer um preâmbulo, porque a gente está chegando na história da Casa Comum, mas ainda dentro do ponto de cultura, basicamente, o que é realizado na prática? No ponto de cultura são milhares de entidades comunitárias que existem no Brasil e no mundo, centenas de milhares, que desenvolvem trabalhos com biblioteca comunitária, atividades de arte com crianças, com jovens, com idosos, ou de audiovisual, rádio comunitária, com povos indígenas fazendo cinema. Ou seja, é um programa que ganha uma capilaridade muito grande porque chegou lá na periferia. Exato, ele chegou na ponta. Na época que eu estava como secretário, a gente distribuía R$60 mil por ano para cada ponto de cultura. Dava R$5 mil reais por mês. E dá para fazer muita coisa, porque as pessoas que estão na comunidade, a gente olha para o Brasil hoje e vê esse quadro de desencanto total, mas na comunidade o Brasil faz um trabalho muito bonito e que a gente devia observar muito mais. Porque ganhou reconhecimento internacional, né? Então, e aí essa ideia foi se espalhando, eu fui viajando junto com a Silvana, a gente foi correndo, sobretudo pela América Latina, e a ideia ganhou muita força na Argentina. E hoje são 670 pontos de cultura na Argentina. Bom, uma ideia que nasceu aqui, foi para lá? Sim, lá e em vários outros países. 670. Na Argentina, sim. E tá no Peru, na Colômbia, e em muitos países. El Salvador, Costa Rica. Legal. Ocorre que às vezes a gente faz alguma coisa e não sabe quem está vendo, né? Entendi. Quem acompanhou esses pontos de cultura na periferia em Buenos Aires foi o arcebispo Jorge Bergoglio, atual Papa Francisco. Ele era arcebispo em Buenos Aires, e ele gostou muito da ideia e ajudou bastante. Quando ele se tornou Papa, ele quis conhecer quem tinha pensado nessa ideia, como tinha nascido a proposta do ponto de cultura, porque ele queria fazer algo semelhante para o mundo. Então acabou me contatando, chegaram a mim, daí ele me convidou para fazer umas conferências no Vaticano. Isso foi em 2015, depois voltamos em 2016. Esse ano também tivemos outras reuniões com jovens e daí nasceu um encontro com o Papa, bastante próximo, e que ele consiste
Na verdade, o que o Papa tem apresentado para o mundo, e não só com recorte religioso, é o que ele chama da cultura do encontro. O que é a cultura do encontro? É a cultura da coerência, chamar as pessoas a se encontrarem, a respeitarem a diferença, a respeitarem o que não é o que a pessoa pensa, mas ela tem que respeitar o que o outro pensa e como age. É o que ele fala de unir a linguagem das mãos, do coração e da cabeça, num único sentido, porque hoje não é assim. As pessoas pensam de uma forma e agem de outra. Elas sentem de uma forma e pensam de outra. Então seria um sentir, pensar e agir. Cultura do encontro, é isso? É a cultura do encontro, é o conceito do Papa. Aí ele pediu para escrever um livro sobre isso, é o que eu estou fazendo. E daí é que nós criamos o Instituto Casa Comum para desenvolver essa parceria. Legal. E eu vou conversar então agora com a Silvana, que vai explicar para a gente, na prática, você hoje preside o Instituto, como é que essa cultura do encontro ela se dá na prática? É um encontro que é realizado entre jovens, ou todas as faixas etárias? Ele é só na periferia ou esse encontro acontece com pessoas de outros graus sociais, de outros níveis intelectuais? Explica para a gente. Nós estamos trabalhando, agora são nós chamamos de Jornadas da Cidadania. Jornadas da Cidadania são para jovens entre 14 e 18 anos. E a nossa ideia é justamente que esses jovens tenham a cultura do encontro e que eles também possam se encontrar na diferença. Então, como que é esse encontro na diferença? Justamente reunir jovens de faixas socioeconômicas diferentes, que tenham opiniões diferentes, jovens que tenham até dificuldades físicas e mentais. Então, eles se encontram no mesmo ponto. Então, como que nós fazemos isso? Nós reunimos esses jovens durante uma semana, são 5 dias. Reúne onde? Como é que é? Vocês vão na escola, tem um lugar físico? Isso, nós chamamos escolas para participarem, né? Vocês vão na escola e tem uma palestra? Não, nós temos contatos primeiro com os diretores das escolas, se eles gostariam de participar, explicamos o que é o programa. Aí as escolas que querem, né, elas participam. O ano passado nós fizemos, foi em setembro, outubro? Em outubro. Em outubro. Foram escolas tanto públicas como privadas e particulares, né, e escolas muçulmanas, católicas e mesmo laicas. Então, várias faixas socioeconômicas. Uma semana antes do encontro, esses jovens em rede, eles escolhem 2 problemas que os estão afligindo. Então, eles relacionam vários problemas e eles vão votando, conversando e elegem 2 problemas. Mas em rede como? Vamos supor, vocês vão em 20 escolas, 15 aceitam participar e aí pega os nomes dos jovens, não sei se de repente não são todas as salas. Aí... Não, as escolas geralmente são 15 jovens por escola. Entendi. Tá? E aí é uma eles são colocados em rede? Sim. E aí são dados temas para eles, 2 temas? Eles que escolhem os temas. Eles escolhem os veja, a ideia é o jovem pelo jovem. Então, a nossa interferência não é nenhuma. Bem legal. Toda a organização Aliás, eu percebi que isso está meio que no cerne do Instituto, que é a coisa de baixo para cima, né? E isso, deixar florescer, sempre. Não é a coisa jogada, olha, tem que ser assim, né? É sempre a partir ali da realidade desse universo. E a segunda coisa que eu quero destacar também, já volto com você, é a questão de que o Instituto, ele foi encampado pelo Papa, que gostou muito da história, mas ele não tem uma raiz católica e nem uma raiz religiosa. Ele é independente mas teve um reconhecimento, é isso, né? Porque às vezes a impressão que dá é que, não, mas é um instituto que nasceu dentro da igreja, tem nada a ver. Não. É um instituto que nasceu da cabeça de vocês, isso. Da experiência de vocês, até porque o Célio é historiador. A Silvana tem aqui o currículo dela, é doutora em nutrição, e a Corali... Eu sou arte educadora. E é arte educadora. Então, dessas mentes é que nasceu toda essa experiência e, em algum momento, teve um reconhecimento internacional. Então, eu volto com você. A partir desse momento que esses jovens são reunidos para essa jornada, eles estabelecem 2 temas e aí... Isso, são os problemas que os afligem. Nós colocamos monitores, para você ver como são os jovens, que esses monitores também têm uma idade um pouco acima dos jovens dos 14 aos 18, que é justamente para que eles possam falar entre si, né? Uma semana, daí na próxima semana, então eles ficam 5 dias juntos
E aí é para, justamente, eles vão fazer o quê? Eles vão traçar hipóteses e soluções para esses problemas. E quais são os temas mais recorrentes ali? No último encontro foi a parte da diversidade e educação. Eram os dois- Diversidade. Diversidade aí em relação ao gênero, a tudo. A Lato, tudo. é. Diversidade. Interessante, né? Que eles escolheram. É sensacional porque a gente entra um pouco, né, Coraline, na cabeça do jovem ali, porque a gente, não é que vai passando o tempo, mas a gente às vezes perde um pouco da realidade. Quem tem filho até está mais próximo da realidade do jovem, mas conhecer esse universo é muito bom. E dar oportunidade para que eles coloquem os seus temas é bem interessante. Você conhece um pouco dessa jornada, já participou? Nós estivemos juntos fazendo acompanhamento aqui no Brasil. Nós somos parceiros, né, Célio, do Instituto Escolas Ocorrentes, que está sediado em Buenos Aires. Então, nós e aí fala um pouquinho mais da acompanhamos. jornada. E aí como é que são os próximos passos? Então, eles passam esses 5 dias juntos. Veja, não é só discutindo esses 2 temas. Também eles têm a parte de esporte, artes, dança, tudo envolvido, né? Eles fazem música entre eles. Então, é bem descontraído. O que é o interessante disso? É a solução dos problemas, as hipóteses, mas eu acho que o mais interessante é eles se reconhecerem. Porque são de áreas totalmente diferentes, né? Você vê, são classes socioeconômicas diferentes, realidades diferentes. A gente tem até um vídeo, eu vou pedir para colocar aí. Um depoimento pra gente ver. deles. Ah, tem depoimento? Tem deles falando da jornada. E é desse ano? Sim, a foi o jornada, ano passado, em A outubro de jornada 2018. é realizada uma vez por ano? Como Uma vez funciona? por ano, e a gente pretende daí fazer em outras cidades também, porque nós fizemos na cidade de São Paulo. Mas as jornadas, isso que o Instituto faz, né? Mas o Escolas, que é o nosso parceiro, né, via Vaticano, eles fazem jornadas no mundo todo, são em vários Mas países. vamos ver a que são jornada aqui no realizadas. Brasil, que tem um vídeo aqui interessante. Perfeito. Si lo pensás, te has divertido y disfrutado. Te servirá mirar seguido a tus costados. Siempre soñé con un mundo al revés. Siempre soñé. Esse é um projeto muito bacana. Para começar, que o mundo hoje ele está ficando muito desumano e conversar sobre esses assuntos é uma coisa muito importante para humanizar as pessoas de todos os tipos, principalmente para mim que sou de escola privada. Conhecer várias pessoas de escola pública é muito importante, descobrir a realidade que elas passam, que não é uma coisa fácil, e para mim está sendo muito enriquecedor aprender, conhecer essas novas realidades. Tipo, eu me senti como se eu estivesse em casa, na minha escola, que, pô, não é todo projeto que tem isso, de puxar um monte de gente de cada escola e juntar de uma vez só. Tipo, Acho que esse é um ambiente bem legal para a gente discutir diversas coisas que a gente não tem a oportunidade de discutir na escola regular. Eu acho que aqui está sendo bem interessante como uma experiência social, tanto quanto uma experiência social, como uma experiência sentimental também. É maravilhoso, fala sobre homofobia, racismo, negócio de sexualismo. Ah, mano, é bom que você aprende tudo aqui. Eu gosto muito da forma em que todo mundo já tá interagindo, tipo, todo mundo já tá... A gente mal se conhece, mas já tá todo mundo confiando um no outro. Ver os diferentes pontos de vista, ver o que você pode mudar para deixar uma pessoa melhor e também explicar o que as outras pessoas podem mudar. Eu acho que isso é muito legal, tipo, purifica mesmo. Una vez más, te cuestionas muy preocupado y no lo ves
solución está en tus manos. Siempre soñé con un mundo al revés. Siempre soñé cómo es que tú lo ves. You just got to believe, and you do have a chance. Camino a la paz. You just got to believe, and you do have a chance. Camino a la paz. Ó, animado a gente viu que é a Jornada da Cidadania. Esse é o evento das Jornadas da Cidadania do Instituto Casa Comum, que tem a sede aqui na capital paulista, né, Silvana? E explica mais pra gente, eu vi ali que tem, são parceiros, a Olga Cos, a Prefeitura e o Escolas, o que que é isso? Explica pra gente. Isso. O que é importante ressaltar é que o nosso parceiro é o Instituto Olga Cos, e que, inclusive, os jovens que participaram são jovens com síndrome de Down. O Instituto Olga Cos, ele se dedica a ajudar os jovens com síndrome de Down no seu desenvolvimento como cidadão, né? Então, eles têm vários trabalhos com eles, no esporte, com cultura, com arte, é muito interessante. E eles são parceiros. E é a própria Prefeitura e o Escolas ali com o CH. Isso, escolas ocorrentes, que são a escola do encontro. Ah, tá. E são essas instituições que bancam, que ajudam, que patrocinam? Como é que foi? Porque para reunir a rapaziada ali tem custo de lanche, os monitores que ajudam, como é que é financeiramente? O Instituto, para essa jornada, o Instituto Olga Cos nos auxiliou, junto com a Prefeitura também, que cedeu espaço, né? Que nós pudemos desenvolver juntos. Mas é uma instituição que recebe donativo ou não? Quem? O Instituto? O Instituto Casa Comum? Não, donativo não. Tá. Porque tem muitas entidades que recebem donativos, as pessoas podem ajudar com a mensalidade, não é o caso. Não, entendi. não é o caso. Porque o Instituto também faz parcerias e culturais, enfim, e para angariar os recursos, né? Entendi. Perfeito. Bom, essa jornada são 5 dias. 5 dias. E aí tem 2 temas, mas além dos temas, o que mais que é? Então, acho que deu para ver pelo vídeo, né? Eles têm atividades culturais, arte, música, que eles desenvolvem. Bem legal. Inclusive, o que é interessante é que na hora da apresentação, no final, que seria na sexta-feira, em que eles vão apresentar soluções, né, que eles debateram durante toda a semana, para as autoridades que nós levamos, né, para eles conhecerem. Inclusive, durante a semana, nós levamos também pessoas que têm algo a conversar com eles sobre os temas, né? Eu ia te fazer uma pergunta em relação se eles são multiplicadores nas escolas. Mas, Célio, eu acho que a resposta já está meio que embutida, né? Só de participar do evento desse, automaticamente você começa a multiplicar o pensamento que você desenvolveu ali, né? É uma rede mesmo. Tanto que hoje o Escolas é o programa pontifício, né? O Papa que criou essa instituição, Escolas Ocorrentes, que é Escolas do Encontro, e ela vai articulando com escolas do mundo todo, né? Não só católicas, são mais de 200 mil. E aí vão fazendo os encontros pelo mundo. E é legal porque, da forma como vocês trabalham, os temas são eles que colocam, se eles falassem, vamos falar de empreendedorismo, né? Enfim, bem legal. E aí, são 5 dias, e aí tem um monitor que acompanha ele. Tem alguns monitores, né? E o que foi interessante nesse encontro que teve aqui em São Paulo, que desse encontro saíram 3 jovens, porque teve um outro encontro de jornadas, que daí foi do Escolas Ocorrentes, que organizaram em Jerusalém. Mas quantas pessoas costumam participar dos jornadas? São mais ou menos 300 pessoas. 300? Considerando 15 por escola, foram 20 escolas. Entendi. Poxa, bem bacana. A ideia é ampliar mais, assim, fazer mais. Porque é trabalhoso, né? Nós estamos procurando agora outras prefeituras que queiram receber o Escolas. Legal. E no Brasil todo. Com certeza vocês vão conseguir, porque igual jornada, virada cultural, da capital paulista se expandiu, né? Todo mundo queria, porque viu que era uma coisa
Super, super bacana. E, Coralie, a gente sabe que o maior índice de criminalidade existe justamente nessa faixa dos jovens aí de 19 a 24 anos, né? E vocês trabalham com uma faixa aí até menos. Você falou que os jovens 14 a aí, né, 18. 14 a 18 também. E essa é uma coisa difícil de medir, mas é possível medir que naquela periferia onde tem um jovem ou que participou do ponto cultural, do ponto de cultura, ou que participa de um projeto do Casa Comum, que não está na rua, que tem uma atividade para pensar, para fazer, porque a gente sabe que, né, o ditado dos antigos, né? Mente vazia é oficina do diabo, né? Então tem uma atividade, e a gente vê tanto ainda, isso parte o coração, né? De ver um jovenzinho, às vezes, tá ali, não tem uma atividade, só tem a escola e não tem um campinho de futebol. Eu costumo citar aqui na capital paulista, você pega, por exemplo, a Avenida São Miguel, na Zona Leste. São quilômetros que você vai e você não vê um campo de futebol, uma atividade. Tem a Escola da Família, que abre no final de semana, mas é pouco perto da necessidade, né? Esses projetos acabam revertendo socialmente uma coisa que a sociedade às vezes não sabe mensurar, a grandeza, né? Exatamente. Eu acho que é a prevenção e usar essas ferramentas que a gente usa nas Jornadas da Cidadania. A cultura, a arte, esporte, o diálogo, né? O encontro desses jovens, é isso mesmo que... E eu queria que vocês falassem também para a gente, além do Jornadas da Cidadania, tem os Agentes Jovens e o Festival do Bem Viver. Quem é que pode falar para a gente do Agentes Jovens? O Célio está bem por dentro? Pode ser, sim. Na verdade, essa ideia nasceu também com um ponto de cultura, né? É entender... O mundo acha normal que um jovem passe um ano no serviço militar, por exemplo, e receba um soldo como recruta, se formando para a guerra. Por que não formar para a paz? Por que não desenvolver um serviço-aprendizagem em entidades comunitárias, em que o jovem vai aprender a trabalhar com cultura, recreação, esporte, meio ambiente, e vai trabalhar para a sua própria comunidade ao longo desse período? Na verdade, o grande objetivo do acordo da primeira vez lá que eu tive com o Papa e as outras vezes, é criar um fundo mundial para a paz e para financiar os agentes jovens de cultura cidadã pelo mundo todo. Trabalhando sempre na comunidade. Sempre na comunidade, essa é a ideia. Porque a gente vê fazer aos milhões. Potencial, possível. por exemplo, que no Brasil a gente ainda não tem a cultura da escola em tempo integral. Às vezes é até difícil implantar, porque nem todos os pais querem, porque também... É um equívoco escola integral. Você acha um equívoco? Você veja, a melhor educação do mundo é a da Finlândia. Jornada de 4 horas diárias. 4 horas. Na verdade, o que tem que acontecer é um processo de uma cidade educadora, de um ambiente comunitário, de acolhimento. Medellín, que eu estive várias vezes lá, já chegou a ser a cidade mais violenta do mundo. Teve 380 homicídios por 100 mil habitantes. Para ter uma ideia, o Brasil são 29 homicídios por 100 mil. Isso era regular, período do Pablo Escobar, né? Eles se reinventaram a partir da cultura. Em 2002 eram 7.600 homicídios foram. E em 2012 foram 600 homicídios. Hoje, Medellín é uma cidade de realidade próxima do Brasil. É uma das cidades mais inovadoras do mundo. Você acha que esse trabalho, pela cultura. Se a gente está falando em cultura, ele consegue mudar a cultura de um jovem que tenha lá, sei lá, 15 anos, 17 anos, que a cultura dele é pousar para uma foto aí para as mídias sociais com uma arma e uma moto que ele acabou de roubar atrás, para uma outra realidade? Exato. Consegue alterar essa realidade? Porque a cultura não é desse jovem, a cultura é da sociedade, que é uma cultura do egoísmo, da disputa, da competitividade. A competitividade gera isso. Aí, como ele não tem outros meios, ele vai buscar nesses, né? É isso que o Papa tem colocado, e é mudar o entendimento de sociedade, né? A gente sair da cultura da competitividade para ir para a cultura da cooperação. Da cooperação. E para a cultura comunitária, da comunidade, da comunhão, que é o que nós perdemos, esse ambiente comunitário de as pessoas se entrelaçarem, porque todo mundo está muito individualista,
tem que disputar, ganhar dinheiro, e isso vai perpassando. Daqui a pouco a gente vai para o perpassando intervalo, tudo. mas eu quero voltar depois para debater um tema interessante que o Célio levantou aqui, a mudança de cultura e começando na comunidade. Mas hoje, Célio, os recursos são centralizados no governo federal e você trabalhou num programa que conseguiu pulverizar isso daí, sim. né? É, Eu queria que você falasse mais sobre isso, porque se não começar na comunidade a solução, e a gente vive uma cultura individualista, acho que não tem solução, né? Não. Bairros que erguem grandes muros e se isola da comunidade, há estudos que aumenta a insegurança. Há estudos que mostram que aumenta a insegurança. Quando os muros caem e você se aproxima daquela comunidade e tenta, de alguma forma, integrar, porque total isolamento não é possível, baixa a insegurança e as pessoas começam a viver melhor. Há caminho, sim. E o Instituto Casa Comum, que vem desse nome que o Célio falou, da encíclica... Foi a encíclica do meio ambiente do Papa. Encíclica do meio ambiente, que considera toda a nossa casa, o planeta Terra, uma casa comum. A gente vai para o intervalo e volta já já para falar desse tema. Olá, estamos de volta. Hoje, Nossa Entidade conversando com os colegas do Instituto Casa Comum. Por que é Casa Comum? É um pensamento que busca dar a amplitude de que nós todos vivemos numa mesma casa, uma casa comum. Só que vivemos numa sociedade muito individualizada e o pessoal do Casa Comum tem programas, tem iniciativas bem interessantes, principalmente com os jovens, que aproxima os jovens uns dos outros, de várias classes sociais e de vários pensamentos. É um trabalho bem interessante que eles estão mostrando aqui para a gente. Eu vou voltar aqui um pouco com o Célio, que é o coordenador do Instituto, e a gente vai mostrar umas fotos que eu queria que vocês comentassem dentro deste tema do Agentes Jovens. Continue explicando para a gente o que é este programa Agentes Jovens dentro do Casa Comum, enquanto a gente mostra as fotos aqui. Não há como mudar uma sociedade se não for de dentro para fora, de baixo para cima, a partir da força de cada pessoa, que tem a sua potência. Então, com as jornadas, a gente vai identificando os jovens. E esses jovens vão tendo uma ação de multiplicação. O objetivo, nesse acordo com o Papa, é no futuro termos, como tem o serviço militar para o jovem, tem um serviço civil e comunitário de 1 ano para o jovem aprender na ação em comunidade. E aí nós vamos articulando isso. Como, por exemplo, houve a jornada em São Paulo, com 300 jovens. Foi na Cidade Dutra, no céu da Cidade Dutra, com 20 escolas de vários lugares que participaram, de diferentes origens. Alguns desses jovens, que são esses aqui da foto, foram chamados para terem uma reunião direta com o Papa. Aí, nessa reunião, houve mais 8 países que participaram. O Papa Nas fez próximas fotos tem uma imagem do Papa fazendo a videoconferência. Exato. Né? Então, aí e aí cada um é de um país? Cada um desses aqui seria um país. Nossa, agora você está mostrando ali embaixo, tudo ali são países, são 8 países. E 8 países. Ele ouve cada jovem, olha que legal, cada grupo, cada país, e aí ele conversa com os jovens. Puxa ele vida. faz isso sem alarde. As pessoas da imprensa não sabem, faz cotidianamente, porque essa é a ideia da Casa Comum. Então, nós só vamos mudar o mundo se houver realmente um reencontro com a ideia do encontro, com a ideia de aceitar o diverso, de respeitar o outro e da convivência. As pessoas têm uma ideia errada de que a segurança ela vem com mais mecanismos de fechamento, de muros, de grades, de câmeras de segurança, né? Não. Ela vem também pela ajuda, convivência. A cidade de Medellín, que cidade de 3 milhões de habitantes, era do Pablo Escobar, né, dos tráficos e tudo. Hoje é uma cidade reconhecida pela ONU como a cidade mais inovadora do mundo. Como ela se reinventou? Ela se reinventou pela cultura.
pela convivência, pela ocupação dos espaços públicos. Entendi. E aí, com essa ideia, que é outra cena que eu acho que a Coralie pode falar, é a nossa representante em Portugal, a Maria Alice, que nós ganhamos um prêmio na Suíça exatamente por essa proposta do Agente Jovem de Cultura Cidadã. Isso, é um festival, Good Festival, na Suíça, e nós fomos convidados com a JCC a participar, a JCC Santuário Digital, em parceria, e a Maria Alice esteve lá e nós recebemos a medalha do festival. Nós fomos um dos premiados. Que legal. Bom, o programa Nossa Entidade está falando aqui com o Instituto Casa Comum e explicando um pouco como ele foi criado, embora, vamos ressaltar novamente, embora tenha um reconhecimento e uma participação do Papa, que colabora e faz esses trabalhos, não é uma instituição religiosa que tem um início anterior a essa participação internacional, mas que ganhou grande visibilidade, está em vários países e tem trabalhado de forma a unir os jovens de todas as classes sociais e de todos os pensamentos. E eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre essa ida para vocês para Jerusalém. Como é que foi? E foi a partir dos Jornadas, não? Sim, a partir Silvana? dos Jornadas foram escolhidos 3 jovens que participaram de Jornadas aqui em São Paulo. Jornadas Cidadãs. Jornadas da Cidadania. Da cidadania. Isso. E o que foi em Jerusalém? Também foi uma outra Jornadas da Cidadania, daí organizado por escolas ocorrentes. E foram 15 jovens judeus, 15 palestinos e 30 de outros países, né? Por que teve essa jornada? Foi no mesmo formato que aqui, 5 dias que eles ficaram reunidos, só que aí a proposta era procurar uma solução para o conflito, né, que há entre os judeus e os palestinos, né? Uma forma de pacificação. Então, esses jovens ficaram reunidos esses 5 dias. E agora, durante um ano, eles vão conversando em rede para procurar essa solução. E como é que foi a escolha? Do Brasil foram 3 jovens. 3 jovens. E como é que eles são escolhidos? Porque eles tinham participado das jornadas, né? São sempre jovens que participaram das jornadas nos seus países. Mas tem outro critério, assim, tipo, eles fazem alguma redação, se destacam? Não, nada disso. Não, a gente não é muito Porque acho que formal todo mundo nesse quer ir, sentido. né? A gente não tem essa ideia da competitividade. Entendi. A gente sempre participa com a lógica da É colaboração. Então, evitamos. Aliás, é engraçado, falando da lógica da colaboração, é muito interessante porque as gerações mais antigas, a gente tinha essa coisa assim, não vou ensinar a minha profissão, por quê? Porque você vai me copiar, vai tirar meu emprego. Aí veio uma nova geração, principalmente com a molecada que gosta de games, e dizem que essa colaboração começou muito ali, né? Porque um entrava ali pro outro, como é que eu mudo isso aqui? Como é que eu jogo isso aqui? Como é que eu faço aquilo ali? E esse compartilhamento pela internet começou a ficar muito forte, e hoje existe um compartilhamento, os jovens pensam com uma cabeça, e cada vez as novas gerações, diferente quando é compartilhar. Eles não querem saber se tanto... Não é que não querem dinheiro, mas o compartilhar nessas novas gerações é mais forte, né, Célio? É um exercício, você levantou um ponto interessante, sim. É que há uma contradição, porque ao mesmo tempo que existe esse estímulo ao compartilhamento, existe também a glorificação do melhor, do grande vencedor, de ter muito dinheiro, de ter muitas coisas para se aparentar melhor que os outros, né? É isso que, inclusive, gera uma profunda angústia. Tá. Tanto que agora você veja que a Organização Mundial de Saúde identificou que até 2020 a segunda principal causa de morte no mundo será a depressão. E a depressão entre jovens. Exatamente, talvez o que você está falando, que refletindo um pouco pelo que você disse, talvez seja essa contradição entre o jovem ter a vontade de compartilhar e de até crescer no compartilhamento e, ao mesmo tempo, a ideologia dominante ser a ideologia da pirâmide, você tem que ser o maioral, o bambambam de todo. Então, isso vai gerando essa doença chamada depressão. Acho que qualquer pessoa deve conhecer, sobretudo com jovens, mas atinge todas as faixas etárias, mas com jovem está sendo muito forte, né?
E como é que, a gente está entrando aqui num papo um pouco filosófico, né, Coralie? Mas como é que se muda isso? Porque também, se você, quem defende, vamos supor, o capitalismo, essa estrutura piramidal que você citou aí, que a gente tem que estar sempre, chegar naquela ponta, né? Diz também que se você igualar todo mundo pelo pior também, né? Se você tem numa sala todos com uma nota... um com nota 1, outro nota 10, vamos igualar todo mundo com a nota 5? Também não é por aí, né? Não é isso. Você... Há diferença, tanto quanto o Papa fala da cultura do encontro, é a cultura de respeitar a diferença. Ah, sim. Só que é uma diferença que ela não pode ser confundida. A igualdade não pode ser... a diferença não pode ser a glorificação da iniquidade. A iniquidade é quando você expropria do outro, como nós estamos vivendo nas sociedades atuais. Para que alguns tenham muito, se empanturrem de tudo, é preciso que eles roubem de muita gente, de milhões de pessoas que são abandonadas nas ruas, que são desprezadas, que não têm acesso ao emprego, que não têm acesso a uma educação. Isso não é viável, isso vai levar o planeta à sua extinção, pelo menos a humanidade à sua extinção. Eu gosto desse papo filosófico aqui. A gente está falando aqui com o pessoal do Instituto Casa Comum e é um papo interessante, né, Silvana? Porque a gente sabe do trabalho que vocês fazem com os jovens, das jornadas de cidadania, né? Aliás, quando se fala em cidadania, antigamente a gente ia no dicionário, está lá, o direito de votar. Não é, né? A cidadania, num olhar mais amplo, é a sua participação social, na educação, em todos os sentidos, né? Agora, este olhar que o Célio traz é bem interessante. Acho que vocês conseguem colocar na prática, né? O respeitar as diferenças e fazer a inclusão desses jovens, estimulando para que eles alcem novos degraus, mas não dessa forma como ele disse, né? De ter que pisar no outro, tirar o outro do caminho, ou tirar recursos do outro para que eu tenha os meus recursos, né? Acho que é por aí. Eu acho que o mais importante é que eles se reconheçam, porque veja, os jovens, quando eles estão nos seus, vamos dizer, nos seus guetos, eles são muito parecidos. Quando você coloca eles em contato, é aí que eles passam a respeitar a diferença do outro, porque eles vão ver que eles são diferentes sobre alguns aspectos, diferentes de opiniões, mas eles têm algo em comum, que eles percebem. Isso fica muito nítido porque eles mesmos falam, que é o quê? Eles têm as mesmas angústias, os mesmos desejos, os mesmos anseios, né? E através da jornada, você os colocando em contato, eles percebem isso, que eles são diferentes, eles têm que se respeitar como diferentes, mas ao mesmo tempo eles têm pontos em comum. Eu acho que esse é um dos nossos objetivos nas jornadas. Inclusive, o nosso grande anseio é isso, é de multiplicar as jornadas, né? Não ficar só restrito em São Paulo. Então, você que está nos assistindo, entra lá no site do Instituto Casa Comum e conheça o trabalho deles, ajuda a divulgar. E a Coralie também, ela faz um trabalho, acho que é com ela que vocês vão tratar. Se você que é empresário e você quer que esses jovens na sua comunidade, de repente você tem uma empresa numa comunidade e você quer colaborar de alguma forma e falar, mas eu não tenho essa expertise. Eu, por exemplo, a gente começou aqui conversando, o programa é gravado na capital paulista, eu morei na cidade de Campinas, o Célio também. Sou de Campinas, e a gente conhece ali, por exemplo, a cidade de Hortolândia. Era uma cidade que tinha grandes empresas na década de 1980, IBM, por exemplo. E a empresa que construiu na época a Cobras, que construiu o metrô em São Paulo. E vivia-se numa pobreza extrema, porque a arrecadação era para a cidade vizinha, enfim, né, tem toda uma história. Hoje, as empresas estão participando mais, ou Coralie, assim, tendo esse olhar social e procuram vocês, ou procuram pouco para que vocês possam atuar nessas comunidades? Não estão participando mais, né? Não. Acho que a gente precisa dar mais abertura, né, para elas precisam participar mais, né? Acho que elas têm que ter essa responsabilidade mesmo. E o governo também, né? Também, acho que por meio da... É que quando a economia, isso acontece com a empresa e acontece com o governo. Quando vem a crise, tudo se centraliza
o dinheiro se centraliza e em alguns setores ali principais. E a cultura costuma ficar, né, lá para terceiro, quarto, quinto lugar, né? Só que ao longo prazo é a cultura, como o Célio falou, que tem um grande poder de transformar. Prevenção, né? De prevenção. De transformar, exatamente. Para a gente gastar menos com segurança pública, gastar menos com... Até na área da saúde, né? Porque é o conhecimento. Vamos falar do Festival do Bem Viver e depois a gente vai falar das parcerias do CRER e também do Santuário Digital, que a gente está aí, acho que uns 10 minutos para encerrar o programa. Vamos falar rapidamente, então, sobre o Festival do Bem Viver. O que é, Silvana? O Festival do Bem Viver ele vai ocorrer junto com o Ecocine, que é na cidade de São Sebastião, agora em novembro. E o Ecocine é um festival que tem de cinema, né, que é voltado para a ecologia, né, filmes voltados para a ecologia. E o Ecocine está fazendo 25 anos esse ano. Então, nós estamos fazendo esse festival, né, que é do bem viver e dos direitos humanos. Ecocine, mas eles não fazem, não produzem cinema, eles assistem? Como é que funciona? É um festival de cinema. Ah, tá. É um festival de cinema, só que voltado só para a ecologia. Isso mesmo. Ah, que legal. E junto nós vamos fazer o Festival do Bem Viver. Então, a ideia é ter a mostra do cinema, dos filmes, e junto nós vamos fazer mesas de debate sobre o bem viver e outras oficinas também. Oficinas, por exemplo, de construção. O cinema no aprendizado é fantástico, né? Porque é uma arte que ele consegue abordar a questão visual, auditiva, coisas de outros países. O jovem gosta muito, né? Eu acredito que gosta. Vocês estão muito no caminho muito certo. Vamos falar das parcerias. Eu acho que a Coralie pode ajudar a gente um pouco a falar sobre o CRER, que é o caminho religioso da Estrada Real. Real. É um projeto que está sendo desenvolvido em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E de lá, a ideia foi estruturar esse caminho religioso que tem o mesmo conceito do caminho de Santiago, de Compostela. E a ideia é estruturar esse caminho que ele começa na Serra da Piedade, que tem um santuário de Nossa Senhora da Piedade. Que esse Minas? Serra. Minas, faz 250 anos. E ele finaliza aqui em Aparecida do Norte, que esse ano também comemora 300 anos. Né? Ah, tá. Quando você fala estruturar, é o quê? Eles vão estruturar tanto a parte física de receber o peregrino ou o turista, né? E vão estruturar também, vão preparar as comunidades locais para receber essas pessoas. E é um caminho que você faz a pé? Ou de bicicleta? Você pode fazer a pé, de bicicleta ou de carro até. Tem parte que faz com aquela 4.4, acho que porque são estradas mais complicadas de andar. Se você estiver bem animado, você vai a pé e volta de carro, pode ser? Ou vai uma parte a pé. Ou vai uma parte a pé, eles têm toda a estrutura das rotas, carimbar por onde passa, Puxa, né? Ele está bem estruturado. Ele começa agora num evento chamado Romaria 550, que vai inaugurar o caminho, que é justo unindo os 250 anos de piedade, de Nossa Senhora da Piedade, com os 300 de Aparecida. E aí é para jovens de todas as idades, digamos? Não, para todos, né? Para todo mundo. Que legal. Você vê os caminhos fora do Brasil. Mas é um percurso longo, né? Mais de 1000 quilômetros. É longo, mas você não precisa fazer inteiro. Você faz parte dele, depois vem de novo, faz mais uma parte. E como é que geralmente se faz esse caminho? São grupos pequenos, tem gente que vai sozinho? É de tudo, né? Tem de tudo. Porque o que é interessante, né, dessas peregrinações é que eles são ações transformadoras, né? As pessoas que fazem esse tipo de peregrinação, eles voltam pessoas diferentes, né? Né? Eu falava aqui com o Célio sobre o caminho de Abraão, né? E ele falou, mas só agora nesse período de guerra, aí lá
Iraque. Pro lado do Iraque lá tá difícil, né? O Brasil, pelo menos, a gente tem sempre paz, né? E estamos criando cultura de Só que paz. você sabe que aqui morrem mais pessoas que na guerra da Síria, né? Pois é, né? São 60 mil por ano homicídios. O Brasil é o país que mais mata no mundo. Tem a maior taxa de homicídio, em termos absolutos. Relativos, não. Tem países que há mais homicídio por habitante. Mas, que aqui, Célio, mas- solução tem, porque você trouxe o exemplo aqui de Medellín, né? Foi um trabalho que eles construíram ao Em longo de 10 muito anos, tempo, 10 anos. 10 anos. Eles decidiram, em 2002, o orçamento da cultura lá era de 0,7. Quando ganharam a eleição, lá na Colômbia tem uma particularidade que é possível montar partido municipal. Então eles saíram dos partidos conhecidos e criaram um movimento chamado Compromisso Cidadão, com ONGs, com empresários éticos, com movimentos sociais, e eles ganharam a eleição. A primeira decisão deles foi subir o orçamento da cultura de 0,7% para 5%. Puxa E vida. educação para 40%. E aí eles foram nessa Esse é o toada e cuidando de pequenos detalhes na cidade. Calçada. Hoje você tem, Medellín é toda com morros, né? É. Você tem escada rolante para subir as favelas, tem os teleféricos, grandes bibliotecas. Ou seja, mas atacaram em foram vários fazendo- pontos, porque, por exemplo, Mas o foi pela ambiente, cultura, é o o ambiente, ambiente, por é o exemplo, se você muda um pouquinho na calçada, né? Uma vez eu vi uma pessoa dizendo, e é verdade, as pessoas no chão do metrô em São Paulo, Não, a pessoa não tem sei se- vergonha de cuspir, porque está tudo tão limpinho, a pessoa passando, você vai cuspir no chão, mas você está numa calçada suja, largada, então você meio que conduzido, o ambiente cria. faz também essa sua Essa foi participação o na princípio de sociedade. Medellín e eles têm resultado, é palpável, é um país, para você ter uma ideia, o orçamento do município de Medellín é menor que o orçamento da cidade de Campinas, com a diferença que Campinas tem 1.200.000 habitantes, Medellín tem 3 milhões. Então eles conseguiram fazer grandes Um orçamento coisas. menor com mais habitantes. Fizeram fizeram muito mais, só para a gente ter a ideia. Você acha Então, que a participação possível. das ONGs, a gente falava que é essencial nesse processo, porque a gente falava na questão da centralização dos recursos no Brasil, que acontece muito Tudo que é de cima para federalmente, baixo né? Então, dá problema. Tem que ser de baixo de para baixo cima, para cima. no comunitário, no mais E aí programas horizontal. como o Pontos de Cultura, que procurou, mesmo com um recurso baixo, porque também da comunidade, que você tem quase nada, se você tiver R$5.000 para um local que pode desenvolver alguma coisa ali, para eles é um Até tesouro. porque as pessoas já fazem. Já fazem, né? Fazem voluntariamente, fazem por amor, por compromisso comunitário. É errado, às vezes, a gente achar que a política é feita pelos políticos, assim. Não é verdade. A maioria das pessoas faz muita política, mas é essa política comunitária. Essa política que a pessoa está desinteressada do poder. Ela quer contribuir para o seu ambiente. Seria, até para o país sair desse quadro que a gente vive hoje, seria jogar luz para esse modo de fazer política, que é o modo do povo fazer política, é o modo do indígena, como tem a questão do bem viver. Agora, entendi. Eu vou outra falar, forma. nós temos 5 minutos aqui para encerrar e eu quero passar para a Coralie para falar do Santuário Digital, o que é esse Santuário Digital, e deixar aí vocês à vontade para finalizar, porque que, se é uma questão cultural, essa é a minha última pergunta, essa participação nossa no Brasil tão diferente de outros países, por exemplo, a gente da porta para dentro, nossa casa é limpinha, nós queremos o melhor para os nossos filhos, da porta para fora, nem sempre, por exemplo, no Japão, existe um jeito de tratar a comunidade diferente, né? Da porta para fora, muita gente ainda joga lixo na rua, joga lixo pelo carro, a cidade não é minha, eu faço o que eu quero. Então, é uma questão cultural, essa é a pergunta que eu deixo final, mas eu quero falar sobre Santuário Digital antes com a Coralie para ela explicar o que é. Então, o Santuário Digital é uma multiplataforma digital que cadastra bens culturais e naturais. Ela é
Aberta para todas as aberta pessoas. para todo mundo. E aí eu posso fotografar e mandar para o... Mas passa por uma curadoria, tá bom? Ah, tá. Você vai e vai ter todo o histórico do que você puser lá, a foto que você colocar, ou o vídeo, enfim. A ideia é fotografar que tipo de... Bens culturais e de bens culturais. naturais. Pode ser uma igreja, Pode ser um museu, igreja, um museu, pode ser uma praça bonita uma que eu achar, peça, uma pessoa. uma pessoa. Tudo uma isso vai para cachoeira, um rio, Uhum. né, uma árvore linda. Entendi. Você falou os bens culturais E depois... os bens naturais. E os bens naturais, que aí pode ser um rio, pode ser Exatamente. pode ser até uma árvore, o que você achar Exatamente. interessante. Tá Muito bom? bem. Tem um projeto nos Estados Isso é Unidos, feito pela PUC de Minas, PUC de Minas Gerais, junto né? com o CRER, e aí eles chamaram o ICC, o Instituto Casa Comum, para estar como parceiro também. Entendi. Bom, o programa chegou ao fim, foi muito gostoso bater esse papo com vocês, eu gostei bastante, espero que você que está nos acompanhando, entre no site, conheça o Instituto, porque eles têm iniciativas bem interessantes e a minha última palavra é sobre isso, né? Como é que a gente muda essa cultura de individualidade e possa atuar mais na nossa comunidade, não só no aspecto da segurança. A gente sabe que o pessoal se reúne lá, aqui na capital paulista muito nos consegues, vamos colocar uma câmera aqui, vamos trabalhar com a segurança, mas a gente não se reúne para tratar de questões básicas, como é que estão os nossos filhos, os jovens, e isso é fundamental, né, Célio? Não é verdade? Sem o encontro, sem respeitar a diferença, sem respeitar o outro, nós só vamos nos afundar cada vez mais. Não pode acordar um morador de rua jogando jato d'água na pessoa. É feio, não é bom. E qualquer pessoa sabe que isso é desumano, mas isso se faz e as pessoas, muita gente até aplaude esse tipo de perversidade. Silvana, suas palavras finais aqui, deixa o seu convite e vamos mostrar o site também da instituição para que quem queira participar também. Isso, nós gostaríamos de convidar quem quiser multiplicar as jornadas conosco, né, ou o festival, mas principalmente as jornadas, as prefeituras que estiverem interessadas, que é fazer que os jovens se encontrem, se conheçam e se reconheçam. Isso é muito importante. Muito obrigado pela presença. Coralie, suas palavras finais aí, pode vender seu peixe aí, que eu sei que você tem um trabalho muito atuante em fazer essa coisa toda andar, né? Rodar. Então, convidar para conhecer o CRER, o Caminho Religioso da Estrada Real, e o Santuário Digital, 2 projetos que são que têm a nossa parceria do ICC e que estão aí bombando. Legal. O programa Nossa Entidade fica por aqui hoje conversando com o Instituto Casa Comum, que você pode entrar lá no site deles e conhecer toda a história. Obrigado pela presença e até a próxima oportunidade.